boas-vindas para vocês. Infelizmente eu não falo português, não sou brasileiro. Infelizmente vocês terão que ouvir essa apresentação em inglês. Muito obrigado pela apresentação e também todas as organizações que têm com relação aqui com o Estado. O meu talk fala sobre as exigências, os elementos desse âmbito nacional. Antes de mais nada, a FHB, pequena empresa na Alemanha, desde 2005 nós nos envolvemos nessa área, em todo o mundo, e também na COPRA das Nações Africanas, e também na Liga Europeia como conselhos, membros do conselho. Eu gostaria de mostrar um clipe para vocês. Com relação ao vídeo, vocês conseguem passar? Ok. Die Welt zu Gast bei Freunden. Hallo, Olli. Wir müssen noch zu den Holländern. Vocês devem estar se perguntando, por que lhes mostrei esse clipe. A visão da Copa Alemã foi justamente época de fazer amigos. E para nós, foi uma meta em específica nós no setor de transporte. O Balak, alguns jogadores, entre outros também, queriam representar a equipe, a nação, e escolhemos fazer a mesma coisa. Aqui, algumas metas do setor de transporte, entre os quais seria fazer um envolvimento fluido de todos os participantes e assegurar que todos sejam transportados com segurança, que chegassem a tempo no estádio. A esperança é que o nosso serviço inspire confiança aos usuários. Quanto às tarefas, em geral, quanto ao setor de transporte e outros envolvidos nos jogos, muitos esperavam que essa agência, FIFA, e esse comitê organizador, eles seriam de utilidade, dariam orientações necessárias ao setor de transporte. A minha experiência, fazendo parte desse grupo desde 2002, foi a seguinte: o foco da FIFA é muito distinto. A FIFA se interessa mais pela sua família e o seu comitê organizador. Todos aqueles envolvidos, tais como juízes, presidentes, e, enfim, todos envolvidos a essa agência. Por outro lado, há um grande fator, o tráfego, estacionamento e tudo mais. Isso não cabe, não está constante na lista de preocupações deles. Isso cabe ao organizador do evento. Enfim, todos os papéis assinados não cabem à FIFA, tanto na questão operacional, nem na questão de infraestrutura. Quanto ao setor do tráfego,
É necessário prover um serviço de infraestrutura e o melhor possível no transporte das pessoas envolvidas. Numa cidade qualquer, essa é uma oportunidade perfeita para demonstrar que o país está na ponta do setor de ITS. Para nós, foi um passo perfeito para fazer a implementação do sistema combinado, também utilizado no sistema público. Houve um debate longo sobre essa oportunidade. Houve muito investimento para que conseguíssemos alcançar essa meta. Quanto aos nossos padrões, nós não queríamos qualquer dano ou acidente para os fãs que vieram dar apoio e prestigiar neste evento. Isso daria um panorama bastante negativo. Aqui, quanto ao preparo, eu inseri aqui não para demonstrar como fomos tão bons ou corajosos. Isso está aqui para demonstrar que é um trabalho árduo. E se estamos aqui hoje, no final de 2011, alguns anos antes da Copa, alguns anos antes disso, vê-se aqui o tempo em que eles concluíram seus trabalhos de infraestrutura. E aqui, voltando, vemos que estamos no final de 2003, bem à frente do nosso programa. E certamente vocês, aqui no Brasil, têm tempo suficiente para concluir e entregar tudo aquilo que foi prometido, como nós fizemos na Alemanha. Outro tópico de âmbito nacional fala sobre a gestão de projetos. Quando comecei em 2002 e 2003, eu não tinha a menor ideia o que estava adiante. Mas, ao abordarmos aqui os principais atores, temos aqui o comitê organizador, aqui o Ministro Nacional de Transporte, a FIFA, as cidades, a MED, que foi um dos principais provedores de serviços, e vários provedores de serviços em geral, tais como a mídia e outras pessoas que se envolviam. E elas queriam ter acesso à informação e divulgar essa informação. Eles queriam. E eles foram violentos, foram agressivos nas reuniões, e na FIFA não havia uma pessoa com exclusividade para abordar essa questão de transporte. E no centro de transporte se vê que essas áreas não recebem a atenção que lhes é devida. Aqui se vê 6 participantes. Isso significa que há 15 com relações a informações. Se houver 30 participantes, mais de 400 informações podem se perder. E aqui não se sabe. A gente quer justamente implementar o processo de gestão de informação, onde toda a informação é enviada de uma maneira única, como um cluster. E a sua implementação no âmbito político, tínhamos aqui, claro, políticos, comitê organizador, um representante, porta-voz do governo, aqui o ministro do transporte daquele país, esses 3 aqui, e os políticos. 3 pessoas que sabem de tudo e dando orientações completamente alinhados. E tínhamos aqui o trust, os grupos, que os 3 aqui, assim como aqui em cima, além daquela pessoa de cada cidade exclusiva para tratar desse assunto. Tratava-se então das informações, não no âmbito político, mas de uma maneira honesta e franca, tanto quanto a infraestrutura, quanto a operações, o que pode e o que não pode ser feito. E o grupo foi ainda mais melhorado pela organização que tratava de serviços de transporte público numa reunião padrão.
Em geral, as reuniões eram de 3 horas com esse grupo de thrush e depois abria-se para outros grupos. Tivemos outra coisa importante, é que essa pessoa aqui, no grupo dos thrushes, eles eram líderes da cidade no âmbito municipal e partilharam a informação colhida nesse grupo de thrush no âmbito local. Tínhamos, sim, parâmetros desafiadores, bem diferentes do contexto sul-africano, mas parecido com o contexto brasileiro. Por exemplo, vocês têm países vizinhos que estão alcançáveis, por assim dizer, em comparação com os países que iriam visitar a Sul-África, África do Sul, que eram bastante mais distantes. Eles precisavam tomar um voo de 6 a 8 horas. Eles estavam justamente na extremidade do continente africano. E o mesmo problema recorrente é que os participantes são bastante distintos daqueles que vão assistir uma partida de futebol. Não importa se são participantes nacionais ou internacionais. Muitas vezes o avô quer levar o seu neto, o homem quer levar a sua esposa ao jogo. É muito diferente do que uma partida comum de futebol. Em especial, as pessoas que chegam ao estádio, eles não conhecem o estádio. Então, a informação precisa estar patente para todos que ali chegam. Eu sei que vocês querem disponibilizar essa informação com clareza no Maracanã. Por exemplo, se eu for para lá, eu quero saber exatamente as orientações de acordo com os sinais ali providos. Outra questão foi a implementação de um sistema cromático com 4 cores diferentes. Quanto ao sistema de ingressos, ele foi subdividido pela FIFA em 4 subseções e tentamos também com o setor de transporte divulgar essa informação com esses 4 setores. Não tem nada a ver com a segurança, mas sim tem a ver com a orientação das responsabilidades das vias de transportes, das vias, do sistema férreo, para que ele seja bem dividido, aqui, como se vê aqui, como se vê aqui no estádio. O verde e o vermelho deve ser direto, e o verde e o amarelo à direita. E aqui no estádio, a mesma disposição, estacionamento, de tal forma que as pessoas podem chegar até o estádio de diferentes vertentes. Aqui se vê disponível na internet e alguns panfletos. Tem várias fontes de transporte, tais como pelo aeroporto e outros hubs. E o sistema foi explicado para auxiliar as pessoas a chegarem nessas áreas de interesse. Claro que para cada pacote de ingressos, temos aqui um panfleto, um livreto com os mesmos conteúdos, dando orientações à chegada aos estádios. A Copa do Mundo foi um catalisador para a melhoria da infraestrutura de transportes. Aqui se vê uma situação numa estação bastante frequentada, próxima ao estádio, e aqui o layout simples. Sem a Copa, essa melhoria jamais teria sido feita. Nós fizemos muito planejamento, e aqui eu tentei lhes dar algumas informações sobre a necessidade do planejamento. Fatos e números. Para o número total de partidas, tivemos 3 milhões, mais de 3 milhões de espectadores, todos os ingressos vendidos, mais de 3 milhões de visitantes do exterior, mas um número ínfimo destes esteve presente nos jogos. Alguns só chegaram e tentaram curtir o ambiente e fazer parte da grande festa que ali foi sediada. Tínhamos 40 mil fãs e mais de 700 mil em Berlim, num dia único.
Se o país sede for bem sucedido, a perspectiva do público da FanFest deve ou tende a ser bem sucedido também. Assim que o país sede for desclassificado na competição, isso muda a configuração da frequência se o país sede não participar da final. Tivemos aqui campeonatos na Europa, Inglaterra, Suécia, México, Holanda, e uma centena de fãs estavam ali presentes. E é incrível como eles se reuniam. Eles não eram em si organizados, mas se organizaram. As federações viram seus fãs completamente organizados. E acreditem se quiser, Inglaterra, Alemanha e Suécia se organizaram. E os ingleses vão invadir o Brasil. Saibam disso. Eles vão ser amistosos, mas eles vão comprar os ingressos e eles vão encher certamente o estádio. Não importa onde quer que estejam, eles vão preencher os lugares nos estádios. E eles adoram futebol. Eles vão em qualquer lugar para assistir uma partida. Fatos e números quanto ao transporte público. Tivemos um split modal de mais de 50%. As pessoas que iam a pé aumentaram muitíssimo. Havia um split modal, tendo que as pessoas caminhavam a mais de 4 quilômetros para chegar até o estádio. Em 2006, o comitê organizador subsidiou essa entrada combinada. E essa entrada combinada, esse ingresso, dava então acesso ao sistema de transporte para era necessário 3 milhões de euros para encaixar isso no seu orçamento. Mas conseguimos somente com uma pressão bastante intencional com o Ministério. A Inglaterra deu apoio, a Argentina, os Estados Unidos se divertiram na Alemanha e fizeram bom uso do sistema público de transporte e gostaram muito também. Quanto ao investimento na infraestrutura, foi de 1,2 bilhões de euros. Nós não tínhamos um orçamento para 2006. Esse era um orçamento que foi selecionado de 2002 até 2005. E não havia nada para ser debatido quanto às cidades sedes e entre outros. Os holandeses também gostam muito de viajar de maneira inusitada. Quanto a essa figura, pode ser interessante para vocês. Mesmo que o estádio esteja aberto antes da partida, em até 2 a 3 horas, aqui nesse horário pico, 25% dos participantes já estão ali nos arredores do estádio. As pessoas vão de manhã aos estádios e ficam ali se divertindo. É um cenário completamente distinto quando comparado a uma partida regular de futebol. As pessoas celebram os horários picos, que em geral esperamos que seja numa partida regular, que as pessoas querem chegar entre 90 e 30 minutos antes do início da partida. Claro que há pressão nessa janela de horário, mas nem se compara com uma circunstância de Copa. A mesma coisa se deu em 2010 na África do Sul. Muitas pessoas estavam ali passeando nos arredores do estádio, bem antes da abertura do estádio. Quanto ao setor de aviação, há muitas coisas que não são permitidas. Assim que se inicia a Copa, muitas regras serão quebradas. Como você vê aqui, a chegada da equipe alemã, os bombeiros querem celebrar a vitória da sua nação. Eu não sei se pode fazer isso aqui, mas é muito difícil permitir a entrada de carros de civis na pista de pouso. Lá se fez isso. Equipes especiais, por exemplo, se a equipe americana, se o time americano se qualificar, esse passa a ser então um desafio muito grande quanto à segurança
e também ao tráfego. Aqui se vê o comboio do ônibus transportando a equipe americana. Eles têm muita segurança e foi uma exigência que o ônibus não parasse de forma alguma ao longo do trajeto. Se se deslocarem na cidade, eles devem se manter pelo menos uma velocidade de 30 km por hora, o que é um desafio numa área tão congestionada. E se a equipe estiver em deslocamento por uma sessão de treino, a cidade tinha que parar para que eles fossem transportados. Claro que houve muita diversão. Por exemplo, aqui os holandeses caminhando pela cidade de Leipzig, 5 km de distância da Fanfest, em direção ao estádio, o que fechou a cidade principal da cidade. Se os mestres decidem trabalhar e não querem trabalhar o sistema público, não tem a menor possibilidade de mudar o percurso do bonde que por ali passa. Tudo lhes foi disponibilizado, mas eles decidiram ir a pé, ou seja, acabou com o nosso sistema. Aqui algumas fotos de sinalização que foi decidida para ser implementada no âmbito nacional, tanto essa sinalização temporária utilizada para a família da FIFA e essa sinalização acima, direcionada ao público. Sinalização para pedestres, o princípio é o mesmo, a informação, direção, o evento, localização. O mesmo aqui e aqui. Essa foi uma comemoração e o nosso sistema público tentou arduamente certificar que os nossos hóspedes pudessem viver o nosso slogan, um tempo de amigar-nos, um tempo de fazermos amigos. E isso que aconteceu também na América do Sul, na Coreia do Sul. E essa informação ao público foi feita em idiomas ali disponíveis, mas os coreanos do Sul também tiveram acesso a tudo isso. E tiveram acesso no seu próprio idioma. Essa foi uma medida temporária nos pontos de venda de ingressos. Aqui, sinalização temporária também. Aqui, os operadores do sistema de transporte público fazendo a amostra das marcas. A mesma coisa em Munique, com respeito à quantidade de pessoas, à multidão. Se você é uma autoridade de segurança de um operador de transporte público, vai ser um desafio. Não sei se é o mesmo aqui para o Carnaval, no Rio de Janeiro, mas a pressão de fora se vê aqui na plataforma. Você tem centenas e centenas de metros para chegar no estádio, mas nada aconteceu porque as pessoas se comportaram bem. Todos sabiam que haveriam de ser transportados, não havia medo de que faltasse transporte. Portanto, a pressão na plataforma foi baixa. Com respeito à aviação em geral, em 2010, nós fomos afetados pelo problema. Eu perdi 45 minutos da semifinal entre a minha equipe alemã e a equipe espanhola, porque eu estava aqui, ó. Mas nós comemoramos lá no ar, porque os aviões não conseguiam pousar porque não havia espaço no aeroporto para mais aviões. Houve um problema de congestionamento nos aeroportos. Os operadores dos aeroportos não acreditavam que isso poderia acontecer. Este é o dia da final, em Berlim. Felizmente, temos um pequeno aeroporto doméstico no centro da cidade de Berlim. Não sou representante municipal, não é minha Copa. Eu vou embora, eu estou lá fora. Mas para as pessoas na cidade, é a Copa deles, é o produto deles. Eles vão continuar vivendo com esse produto. Se melhorarem o sistema público de transporte público deles, se melhorarem os estádios ou qualquer outra coisa, é o produto, é a consecução deles, não do comitê organizador ou da FIFA.
O grupo de trust, quer dizer, aqueles encarregados, vamos dizer assim, esse grupo de encarregados, de patrocinadores do processo é importante. Se você esconder a informação, você morre. É importante compartilhar informações. Muitas pessoas dependem da informação que você tem. Você não vai conseguir lidar com o seu telefone, que vai tocar o tempo todo. Cada pessoa... O ideal é que o telefone da pessoa não toque no dia do evento. Isso significa que a informação foi passada a todas as pessoas relevantes. Não é preciso ligar para obter mais informações, porque elas já foram passadas. Com respeito à prontidão da informação, está aqui. É no esboço final. 6 meses antes da primeira partida. Até este ponto, a informação básica tem que estar pronta. As pessoas que querem ter a informação podem confiar na informação que têm. Esse é o objetivo. Se a instrução for mudada nesse período, a informação deixa de ser válida. Agora, uma experiência do passado. Em 2009, nós enviamos 500 mil brochuras do metrô de Johannesburg para ser distribuídas no dia da Copa das Confederações, no dia do início da Copa, no primeiro jogo. A informação não valia, porque ninguém teve acesso à informação com antecedência. A informação estava nos escritórios, foi perdida. E por último, a Copa do Mundo não é um evento teste. Não há espaço para testar técnicas, tecnologias ou alguma coisa desse tipo. Tudo que deveria ser usado não deve dar dor de cabeça aos operadores. Eles têm que ter certeza de que aquilo vai funcionar. Porque haverá tantas coisas que não vão funcionar, que as coisas normais nas quais você tem que confiar têm que funcionar, especialmente a parte tecnológica. Bom, acho que da minha parte é isso. Muito obrigado. Se tiverem quaisquer perguntas. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria me desculpar pela ausência logo no começo. Eu tive um probleminha logístico e queria me desculpar especialmente pelo Stênio. Ele sempre foi muito gentil comigo e sinto muito. Imagina. Eu vou aqui tentar apresentar o que a gente tem feito na organização para a Copa, especificamente de todas as áreas, não só a questão relacionada à mobilidade urbana, porque a mobilidade urbana usa da mesma base, né, de organização. Foram estabelecidos 3 ciclos de planejamento para a Copa. O primeiro ciclo é o ciclo dos projetos de infraestrutura, que estão hoje em franco monitoramento, que fizeram parte desse ciclo a seleção dos projetos e a definição de todos os que estariam dentro do que se chama a matriz de responsabilidades. A matriz de responsabilidades compõe todas aquelas obras de infraestrutura, no caso dos estádios, 50 obras em mobilidade urbana, 25 obras em 13 aeroportos e obras em 7 portos, que foram estabelecidos desde 2009 e desde então compõem uma matriz de responsabilidades que foi assinada por todos os entes, foi um comprometimento de todos os entes envolvidos, governo do Estado, governos municipais e o governo federal. A coordenação desse processo é do Ministério do Esporte, que trabalha conjuntamente com os demais ministérios, sobretudo o Ministério do Planejamento e o Ministério das Cidades. O segundo ciclo é o ciclo que nós estamos em desenvolvimento atualmente, que são os projetos de infraestrutura de suporte e serviços, né? Então, aí dentro estão em discussão as questões relacionadas à segurança do evento, né, em âmbito nacional e local e regional, as questões relacionadas à infraestrutura turística, telecomunicações e tecnologia de informação,
saúde, sustentabilidade ambiental e promoção e comunicação do país. Para todos esses temas, estão sendo desenvolvidos planos em conjunto, não só o governo federal, como todas as cidades-sede. E o terceiro ciclo é o ciclo que entra a questão relacionada à operação e ações específicas, que não começaram a ser discutidos, a previsão é que comecem a ser discutidos no finzinho desse ano, início do ano que vem. E aí entra a malha aérea, operação aeroportuária e portuária, a questão relacionada ao sistema operacional de transporte e mobilidade urbana para o evento, fornecimento de energia, saúde, prevenção e pronto-socorro, e estruturas temporárias para a Copa, que eu entendo que isso aqui é uma coisa um pouco transversal em relação a todos os temas. Bom, aí é um breve, no âmbito da mobilidade urbana, é um breve resumo do que nós estamos apoiando em cada uma das cidades-sede. São 12 cidades-sedes, que compõem ao todo 212,7 km de BRT, 148,5 km de corredor, 38 km e 2 de monotrilho, 19 km de VLT e 10 km de viário. Só para ter uma ideia do que nós estamos hoje monitorando em termos de infraestrutura ampla de corredores estruturantes de transporte coletivo, que não tem nada a ver com a questão operacional do sistema. Do sistema não, operacional de mobilidade para a Copa, perdão. Bom, hoje nós estamos em desenvolvimento com esses planos, com planos de segurança. Então, foram nomeados para esse plano, para todos eles, são nomeados uma cúpula gestora, uma diretriz que vai estabelecer o plano estratégico, e no caso de segurança para a Copa, foi elaborado um caderno de atribuições para a atuação das forças de segurança para a Copa, e encontra-se em fase de diagnóstico, levantamento inicial da situação atual e da demanda de equipamentos necessária para cada cidade-sede. Os próximos passos, no caso de segurança, é exatamente a validação do plano estratégico no âmbito do governo federal, conjuntamente com a cidade-sede, rodadas de discussões sobre os diagnósticos de cada cidade-sede e aprofundamento de cada um deles, as seleções dos projetos prioritários para a construção, a implementação no âmbito da Copa. Cada cidade-sede estabelece quais seriam esses projetos, o estabelecimento de planos de ação local e a formalização da Secretaria Nacional de Segurança para a Copa. Isso aí é no âmbito da segurança, do plano de segurança, que está sob coordenação do Ministério da Justiça, sob responsabilidade. A coordenação geral sempre é do Ministério do Esporte. O desenvolvimento turístico prevê um plano também, está em desenvolvimento. Atualmente há um mapeamento de projetos propostos pela cidade-sede para atrativos turísticos e infraestrutura turística, desenvolvimento do programa de qualificação para a Copa, e aí é o caso do programa Bem Receber Copa, que é um programa do Ministério do Turismo, um programa de capacitação, a princípio para 300 mil profissionais. O próximo passo é a revisão de projetos propostos pelas cidades-sedes e a definição de fontes de recursos. No âmbito da infraestrutura, o que se discute atualmente é o plano de telecomunicações e energia. No caso da telecomunicação, na verdade, é uma área onde estão sendo estabelecidas as diretrizes conjuntamente com a FIFA, para que possa ser desenvolvido o plano de telecomunicações do país para o evento. No caso da energia, estão sendo discutidas o reforço
no caso das transmissões, e distribuição de energia para a Copa, que também terá um plano específico, né, de energia. O plano do meio ambiente e sustentabilidade é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Também tem aí definição das diretrizes da agenda de meio ambiente e sustentabilidade, abarcando aí 5 núcleos temáticos: certificação das arenas, Copa orgânica e sustentável, parques da Copa, gestão de resíduos e oportunidades para reciclagem, e a questão relacionada a mudanças climáticas, sobretudo porque hoje há um plano setorial e nacional de mudanças climáticas que a Copa vai entrar num dos itens desse plano. E, por fim, esse slide eu estou com alguns itens a mais, além desse slide aí, por isso que eu tenho os itens a mais. O plano de promoção nacional, que são as diretrizes estratégicas para a promoção do país a partir da Copa, né, com ações conjuntas de publicidade entre governo federal e cidade-sede. Bom, esse é mais ou menos um modelo de governança que foi sugerido para a Copa e que segue 4 diretrizes principais: uma estrutura única local de comunicação e de estabelecimento de diretrizes e objetivos, para que não haja sobreposição de esforços, e aí a ideia é que a gente sempre tenha um mesmo ente de comunicação, seja do governo do Estado, seja do município. A mesma lógica no âmbito federal e nacional, e aí isso tem acontecido, o foco de informação é o GECOPA, o gestor executivo da Copa, que é o grupo composto por vários ministérios, nomeados mediante portaria, e dos quais fazem parte Ministério do Planejamento, do Esporte e Ministério das Cidades. A segmentação por temas. Cada tema é tratado por diferentes grupos e tem um tratamento especializado, reuniões especiais, que depois a gente junta numa reunião única, em determinados momentos dos debates. E o monitoramento dedicado, que é o controle e centralização dos processos para a consolidação das informações e monitoramento dos projetos. O que hoje tem acontecido é monitoramento dos projetos de infraestrutura. No âmbito da mobilidade urbana, a gente tem monitorado de forma conjunta com o Ministério do Esporte, isso tudo via grupo executivo da Copa. Existe um sistema integrado de informação que tem sido construído, ele está pronto e em fase de teste para utilização, mas o Ministério da Cidade, no âmbito da mobilidade urbana, já usa um próprio sistema de monitoramento, que tem sido bastante detalhado, conjuntamente com as cidades sede. As estruturas de relacionamento entre os entes públicos envolvidos no âmbito federal. Tem o grupo gestor da Copa, que na verdade no nível dos ministros, o grupo executivo da Copa, que não está no nível mais abaixo, que sempre se relaciona com as câmaras temáticas dos diversos temas, e o comitê de responsabilidades, do qual fazem parte todos os entes de cada cidade-sede, que tem também seus comitês locais, para debater todos os assuntos relacionados com a Copa. Bom, aí está um resumo de todas as câmaras temáticas. Tem a Câmara Temática de Infraestrutura, Estádio, Segurança, Desenvolvimento Turístico, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Promoção Comercial e Tecnológica. Esses em cinza são as câmaras temáticas já existentes. O da Saúde,
Cultura, educação e ação social e transparente estão em preparação, não existem ainda, tá? No âmbito da infraestrutura, que é o caso da mobilidade urbana, a gente começou a debater somente as questões relacionadas à infraestrutura básica, que fazem parte do primeiro ciclo, né? Ainda não fazem parte dessas câmaras temáticas a questão relacionada à operação, sistema operacional de toda e logístico, né, da mobilidade, seja macro ou micro. Bom, isso aí é um resumo daquilo que eu estava comentando em relação à infraestrutura. A questão operacional ainda vai iniciar, e a questão, o que já está em monitoramento, porque as obras todas já começaram, é portos, aeroportos e mobilidade urbana. As câmaras temáticas federais, que eu já abordei aqui, e tem as câmaras temáticas nacionais. Para cada uma das câmaras temáticas compõe um representante da cidade-sede. Bom, na questão do monitoramento das ações da Copa, foram criados escritórios locais em cada cidade-sede, que tem a responsabilidade de acompanhar e receber e coletar em loco as informações e dar apoio técnico para a solução de problemas ao governo federal. Existe um escritório de risco, que faz a ponte entre o escritório local e o núcleo de monitoramento e Copa, né? Para que a gente possa tomar decisões, avaliar todas as questões relacionadas ao monitoramento de cada uma das obras. E aqui, por fim, né, alguns desafios que a gente coloca, né? Quer dizer, o planejamento, agora aqui, assim, uma coisa assim, atualmente a gente está trabalhando no monitoramento de todas as obras já selecionadas e contratadas de cada cidade-sede, com alguns percalços relacionados a obras, poucas obras começaram, outras estão em fase inicial de obra, algumas alterações de projetos, sobretudo relacionados à desapropriação, questões relacionadas ao meio ambiente. E aí, os desafios que a gente percebe é exatamente o planejamento e desenvolvimento de ações específicas e operacionais para os sistemas de transporte e mobilidade urbana da cidade-sede, no sentido, e aí a articulação entre as diversas ações que envolvem a mobilidade, desde a chegada do turista, seja ele brasileiro ou estrangeiro, à cidade, e o planejamento dos diversos deslocamentos por ela, enfim. A articulação entre todos os atores envolvidos no processo de mobilidade, macro, mobilidade e micromobilidade. Macro é quando o estrangeiro chega no Brasil e ele vai se deslocar para uma determinada cidade, enfim. E a oportunidade de integração entre diversos planos de transporte e mobilidade, e eu entendo que, particularmente, é uma grande oportunidade a gente articular os sistemas operacionais de transporte e mobilidade com o desenvolvimento turístico, né? Porque o turista depende absolutamente do sistema de mobilidade que vai ser criado para esse turista, né? que vem para assistir aos jogos. Outro desafio posto que não está aí, mas que é uma demanda bastante importante e que tem sido levada muito a sério pela presidenta, é a questão do legado social. As obras de mobilidade, elas necessariamente demandam questões de desapropriação e reassentamento, e a gente tem um foco muito especial com essas questões para entender como serão feitas essas ações, sobretudo as ações de reassentamento, né? Quer dizer, a ideia é que essas pessoas que serão reassentadas sejam reassentadas e consigam garantir um legado no sentido de que elas tenham melhoria de qualidade de vida e serão reassentadas em regiões onde tenha transporte coletivo, onde elas tenham acessibilidade não distante do local onde hoje elas moram.
assim, a minha contribuição era essa. Obrigada. Obrigado, Luísa. Bastante interessante. Se pudesse juntar aqui conosco na mesa, eu queria abrir agora para algumas perguntas. A gente já passou um pouquinho, mas se alguém quiser alguma pergunta específica para o Richard, para o Alex ou para a Luísa, por favor. Temos uma, duas e falta uma cadeira aqui. Depois só para... Sim. Alô, meu nome é Nazareno, sou do Movimento pelo Direito ao Transporte. Eu queria saber da experiência da África, se houve reação da sociedade às desapropriações para ela... Não está funcionando? A tradução está funcionando aí? Ok. Então, a minha pergunta é sobre as obras de mobilidade e se houve reação da população quanto à desapropriação ao longo dessas linhas. Como é que vocês trataram esse tema? Então, é um tema que aqui está muito forte no Brasil. Os movimentos sociais estão se organizando, questionando que se desapropria, mas não dá uma condição adequada para aquelas pessoas que foram tiradas. Isso aí é uma coisa que, durante o processo, pode ser uma coisa que vire notícias que não seja bom para o país. Queria ver se vocês têm alguma opinião a respeito. Especificamente essa pergunta, você gostaria de ser respondida por quem? Pelos dois? Desculpa. Deixa eu... Queria organizar para ver mais um microfone aqui, por favor. Espero estar interpretando bem a pergunta. Em termos da alocação de capital, ou das verbas para o projeto em torno da Copa do Mundo, em termos do transporte, estamos convencidos de que todo o dinheiro é para avançar o sistema de transporte público, bem como projetos de expansão de estradas essenciais. Estava tudo em termos de transporte, foi tudo enfocado no desenvolvimento de transporte. Foi socialmente inclusivo, foi relevante, e não foi específico para a Copa do Mundo, mas para ser um legado duradouro após a Copa. Em termos de aquilo que foi alocado fora do sistema de transporte, especialmente em termos de construção de estádios, houve uma negatividade em relação à quantidade de dinheiro dedicado. É uma coisa típica que acontece em todos os grandes eventos. Dos 10 estádios, vemos talvez 4 ou 5 deles melhorando o nível de investimento, onde podemos ter uso frequente desses estádios pelos próximos 20 ou 30 anos, mas em alguns outros o investimento foi questionável. Analisando-se o investimento de capital, transporte estava alinhado com o legado. A construção de estádios não estava tão alinhada assim, aparentemente. Muitas das oportunidades na África do Sul, para a quantidade de dinheiro que entrou na Copa do Mundo, especialmente no lado dos estádios,
A Copa do Mundo correspondeu a um período de cobrança de impostos e havia um superávit de impostos. Certas decisões foram feitas com facilidade que deveriam ter sido melhor pensadas. Certamente, se tivéssemos de passar pela mesma situação hoje, seria feito de forma diferente. Eu tenho agora outra interpretação da pergunta. Não é sobre o dinheiro que deveria ter ido para outros projetos, mas sobre construção de estradas. Muito poucos esquemas de construção de estradas foram construídas em termos de deslocamento de pessoas dentro da África do Sul. Não houve muito disso. Talvez alguma cidade sede. Carlos, quer falar alguma coisa a respeito? Carlos é de Durban, cidade de Durban. No caso da cidade de Durban. Tivemos uma incidência, tivemos que desapropriar uma entidade de transporte público e eles estavam objetando que era o direito de herança, era o projeto da pessoa, o evento Black Swan do Cisne Negro, são eventos que são totalmente inesperados e mudam o plano e a gente tem que responder a isso. Foi um daqueles eventos não esperados. Tivemos que desapropriar uma empresa na área de transporte que houve uma movimentação contrária. Só, André, um comentário sobre essa mesma pergunta do Gordon Lang, que atua em Cape Town. Sobre a desapropriação. Qualquer projeto na África do Sul tem de passar por uma avaliação de impacto ambiental. Dependendo da escala do projeto, você tem uma regulamentação que governa isso aí. Qualquer projeto em que novas terras sejam usadas, há um projeto de avaliação ambiental que então permite a participação do público. Através do envolvimento, esses eventos foram identificados e conseguimos lidar com eles e até evitamos alguns projetos, o que fez parte do sistema de avaliação ambiental, que inclui a avaliação social do projeto, do impacto social. André Dantas. My name is Andrea Dantas, National Association of the Urban Transportation Companies. A minha pergunta para o senhor, Richard. Nos últimos 12 meses, eu ouvi muitas pessoas falando que o Brasil não tem que se preocupar muito com a Copa do Mundo em termos de transporte, porque a cada semana nós colocamos 100 mil pessoas para dentro e para fora de estádios, em 27 estados. Portanto, não vai ser um problema muito grande fazer isso durante a Copa do Mundo. O senhor acha que isso realmente descreve o que vai acontecer durante a Copa do Mundo no Brasil? Obrigado pela sua pergunta. Está me escutando? Está me ouvindo agora? Obrigado por sua pergunta. Acho que o Alex já parcialmente respondeu a minha pergunta na apresentação dele. Mas acho que não precisa de uma boa resposta. A resposta curta é uma situação completamente diferente. 100 mil pessoas num estádio
que conhecem o estádio, que vêm da vizinhança do estádio, da própria cidade, e entram no estádio e já vão para o mesmo lugar que eles já conhecem, sabem a rota de acesso, sabem a porta de saída, de entrada, sabem o lugar. Isso é muito diferente de um espectador que chega de uma outra cidade. No mesmo dia, que depende de um avião que vai pousar no tempo certo, e que o seu passaporte vai ser processado. Eles têm que ter serviços do aeroporto para o hub de transporte, para o estádio. No estádio, cerca de 1 quilômetro de distância, as coisas já começam a ser bem diferentes, porque as rotas de acesso vão ser modificadas para evitar transporte motorizado genérico na vizinhança do estádio, para permitir que todos os protocolos de segurança sejam feitos e para permitir as rotas. Os estádios vão ficar diferentes, até o acesso para as pessoas locais vai ficar diferente, sem mencionar as áreas grandes que vão ser dadas para os patrocinadores, tendas, mídia. As coisas vão ser muito diferentes. É preciso de muita coordenação e muita informação, sistemas que funcionem confiavelmente. Se um serviço funciona com 50 minutos de diferença, tem que ser com uma diferença de 15 para aquele destino, para assegurar que o estádio esteja cheio na hora certa antes de começar a partida. Não sei se, Alex, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero acrescentar outro caso. Nós tivemos uma Copa Feminina na Alemanha em 2011, que foi comparável. E quando usamos a mesma área para a Copa Feminina, houve a mesma abordagem. Por que se incomodar? Na mesma semana a gente tem a mesma quantia de pessoas, mas depois da primeira partida a atitude deles mudou. É um conjunto de espectadores completamente desconhecido. Eles subestimaram os processos. É um alinhamento diferente. Com certeza, do meu ponto de vista, pela minha experiência, não vai acontecer como acontece todo dia, como se fosse uma coisa corriqueira do dia a dia. É uma pergunta importante. Outro ponto a ser considerado: o número de pessoas nos estádios são apenas uma fração de número de pessoas na cidade que vai querer ver a partida numa tela pública, um telão, como vocês viram na Copa do Mundo no Rio. Acho que vocês tiveram centenas de milhares de pessoas vendo no telão lá da praia. Você tem que assegurar que haja um planejamento para todas essas chegadas na área central, sem interromper o funcionamento da cidade. Você não pode fechar o país economicamente por todo o período da Copa do Mundo, por causa do trânsito para chegar num determinado lugar. Você tem que operacionalizar a Copa do Mundo, mas as pessoas têm que ir de casa para o trabalho e trabalho para casa. Mesmo em dias de partidas especiais, talvez você faça concessões, tudo bem. Acho que isso é adequado, mas não em todas as partidas. Em algumas. Any other question? Gabriel Gazola, de Belo Horizonte. My name is Gabriel Gazola from Belo Horizonte. My question is for Alexander and for Richard. I would also like to know Luisa's opinion as a representative of the federal government. Alexander and Richard, we have seen that FIFA has made more and more stringent requirements for the hosting cities. I'd like to know if any forum has been created in South Africa or in Germany which had a representative
that was a voice bearer for all the hosting cities to take to FIFA some questions. Okay, we're going to provide free transportation if you have a ticket, but who is going to pay? Are you going to pay? So we want to know if this existed, and if it did exist, how did it go, the relationship between the hosting cities and FIFA, once FIFA has talked separately with cities, and I see the need for the creation of such a forum, council, so as to say. Yes, now you can start, and then Lisa. Como mencionado no meu slide, nós tivemos do governo federal reuniões com o comitê organizador. Foi justamente a voz das cidades sede. É claro que a FIFA tem uma grande lista de exigências. Nós queremos sempre prover uma solução confortável, mas claramente definimos um limite. Olha, isto é o que você vai obter, não vai obter mais do que isso. Até o momento, a FIFA falou comigo, né? E eu continuo tendo amigos lá. Então eles aceitaram essa limitação, mas tem de ser uma linha muito clara que diga, olha, isso aqui é o que você vai ter. Se você for um pouco além disso, o produto vai ser muito pior do que o que você espera. Apenas como exemplo, na partida de abertura em 2010 na África do Sul, em Johannesburgo, a FIFA não ouviu. Eles foram além daquela linha que nós tínhamos delimitado. Eles queriam ter mais próximo do lugar. Foi um grande congestionamento de trânsito. Só depois desse evento é que eles aceitaram a linha que nós traçamos do ponto de vista operacional. Então, sim, nós tivemos isso em 2006 e é essencial, como mencionado. A cidade sede tem que, do meu ponto de vista, estabelecer uma linha, falar com uma só, vai dizer, olha, está aqui o que a gente pode ter, esse vai ser o nível maior de serviço que podemos ter, e isso é o que nós podemos assegurar. Qualquer coisa além disso vai quebrar o sistema. Só para estar o contexto, a situação do Alex na Alemanha, Alex trabalhou para o comitê organizacional. O comitê organizacional estava muito alinhado com os requisitos do governo, com o comitê dos requisitos para o evento. A pessoa que levou esses assuntos à FIFA foi o próprio Alex. A estrutura alemã para o comitê organizador foi diferente da África do Sul. Na África do Sul, o nosso comitê organizacional quase foi um escravo dos requisitos da FIFA. A função que nós tivemos, e eu fui parte de uma equipe que aconselhou Lissandra Marikizela. Ela teve de coordenar com o comitê organizacional local. Isso foi feito através de nossas forças-tarefa, através de fóruns, onde elementos comuns de preocupação, por exemplo, requisitos arbitrários, esquisitos. Ninguém pode estar a 1 quilômetro de distância do estádio por nenhuma forma de transporte público. Isso chocou as cidades. Isso afetaria grandes áreas residenciais. Obviamente, a linha teve que ser mudada, o que é apropriado para cada cidade. Em vez de cada cidade ter de debater e negociar com a FIFA, o Departamento Nacional de Transporte tentou fazer essa conexão com o Comitê Organizacional Local, convencendo a FIFA. Para nós, na África do Sul, a FIFA ficou bem distante do espectador, do ponto de vista do transporte local. Nossa interface foi com o Comitê Organizacional. A gente convenceu o Comitê Organizacional Local e eles falavam com a FIFA. A gente tinha que convencer eles da validade do plano nacional pelos seus méritos.
E eles não puderam simplesmente dizer, queremos faixas dedicadas para representantes da FIFA. Eles estavam indo demais, longe demais. Nós tivemos que traçar um limite. Nós fomos parcialmente bem-sucedidos, eu diria, no nosso esforço de coordenação para influenciar os requisitos da FIFA. Não totalmente bem-sucedidos. Bom, no âmbito ali do governo federal, hoje quem faz essa relação com a FIFA diretamente é o Ministério do Esporte, com a FIFA, com a COL, e, na verdade, reporta algumas questões, devolve no âmbito do GECOPA, que é o grupo executivo da Copa. E, obviamente, acontece mais, a situação é mais parecida com a África do Sul, né? Quer dizer, a FIFA se relaciona diretamente com a cidade-sede, não existe, de fato, essa interlocução comum, que é um ente, que seria um ente que combine com todas as cidades-sede. Isso, de fato, não acontece. Por exemplo, alguma coisa acontece, como é o caso da situação atual com a questão relacionada às gratuidades, né, do bilhete, que é uma lei nacional, né, a questão, eu não sei se é estadual ou é uma lei nacional, acho que é nacional a questão dos bilhetes, né? Estudantes é local, e do idoso, então a questão do idoso vai ser resolvida de forma geral. A do estudante provavelmente tem uma questão local, hoje a discussão está em plena discussão, né, em franca discussão esse processo, mas de fato não existe um ente que reúna todas as cidades-sede numa coisa só. Não existe, porque a FIFA conversa com o Ministério do Esporte, assim, individualmente, como conversa com a cidade-sede. Até provavelmente uma estratégia, né? Talvez seja o caso de pensar numa organização exatamente para criar esse interlocutor comum e usar até do próprio GECOPA, que já existe, que pode ser o próprio interlocutor em relação à FIFA, sob coordenação do Ministério do Esporte. A legislação federal, ela concede gratuidade ou desconto interestadual, na esfera do transporte interestadual. E o transporte urbano é da esfera local, conforme a nossa Constituição. Então, as gratuidades, elas variam de cidade para cidade, com público-alvo. Entendeu? Tem cidade que dá para deficiente, tem idoso, outros que dão para diferenciar, e vai variando. No caso específico que eu estou me referindo, é a questão do bilhete, não do transporte coletivo, é do acesso ao estádio, né? É isso. Que hoje existe a questão, o debate sobre meia entrada para o idoso. É isso. Vou pedir para vocês uma pequena pausa. Vamos dar a oportunidade de conversar com os colegas, com o Luiz também na sexta-feira, com o Richard e o Alex durante as outras palestras. Esses temas vão ser abordados até em hora detalhe. Chegamos ao fim de mais um Em Movimento, seu programa de mobilidade urbana e qualidade de vida da internet na ANTP TV. Voltamos na próxima quinta-feira, às 16 horas. Até lá.